La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combatia um tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes esmorece, isso é uma coisa que eu consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. Hoje nós vamos conversar com a antropóloga e escritora Miriam Goldenberg. Miriam é doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das mais conceituadas pesquisadoras na área da antropologia urbana. Com uma atividade intelectual intensa, ela é professora do curso de pós-graduação em Sociologia e Antropologia na UFRJ. Escreve uma coluna semanal para o jornal Folha de São Paulo e é autora de 17 livros. Uma obra instigante, baseada em suas pesquisas sobre a cultura das relações amorosas entre homens e mulheres, como a vida a dois, a infidelidade, a sexualidade e o envelhecimento. A minha conversa com Miriam Goldenberg foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O que as pessoas pensam sobre intimidade? Roberto, eu fui estudar intimidade porque, na verdade, eu estudo infidelidade há 22 anos, né? Eu tenho inúmeros livros sobre infidelidade. E eu percebi que a principal queixa das mulheres não é falta de sexo. Isso até os maridos cumprem religiosamente, não é tão ruim para elas, mas elas se queixam muito de falta de intimidade. E eu perguntava para eles, e não é a queixa dos homens falta de intimidade, a queixa dos homens também não é falta de sexo, é falta de compreensão. Quer dizer, mulher sofre uma falta de intimidade e homem uma falta de compreensão. E aí eu tentei entender o que é isso, por que todo mundo acha que traição é falta de sexo, e não é. E muitos homens ainda me dizem na maior cara de pau que o sexo é melhor com a esposa do que com a amante. Os dois são relativamente satisfatórios, às vezes eles têm até uma terceira. Mas eles dizem, primeiro, que buscam na amante algo que eles perdem com as suas esposas, que é uma certa... o que eles chamam de compreensão, mas é elogio, reconhecimento... aquela mulher agradável que está lá não só para reclamar e demandar, mas uma companheira que aceite ele como ele é e valorize. Isso a amante faz muito bem. A amante sabe como fazer. Então, o que eu tenho encontrado é muito engraçado até. São homens de 40, 45 anos, casados com mulheres de 30, 30 e poucos anos, que tem amantes muito mais velhas do que ele. Então, eles dizem, não é por sexo, mas eu chego lá, ela me trata bem, ela me faz uma massagem muito gostosa, ela me escuta, ela me valoriza, eu me sinto de novo um homem reconhecido por uma mulher. A minha esposa só reclama, alguns chamam de Madame Mim, bruxa, megera, porque é o tempo todo demandando. Let me clarify. I love my wife. I want her to be happy. I want good things for her. But there are times. Então, eu percebi que as mulheres sábias que querem segurar um homem, elas têm outros artifícios que não é cobrando e também não é o sexo em si, mas é tratar um homem muito bem. Então é isso que eles chamam de compreensão. E o que as mulheres chamam de intimidade? E como eu descobri isso? Mulheres de mais de 40 anos, casadas, muitos anos, com filhos, que se relacionam agora, depois de 40, 45 anos, com outras mulheres ou
com um cara que elas conhecem lá dos Estados Unidos ou do Canadá pela internet. E elas dizem, nessas relações eu consigo ter uma escuta, uma atenção e uma intimidade que eu não consigo ter com meu marido, que não sabe me ouvir, que sempre tem uma solução, que sempre quer resolver rapidamente, que não tem paciência. É nesse sentido que muitas vezes a gente ouve dizer que as mulheres dizem que falta homem? É nesse sentido? Ai, meninas, melhor vocês já irem se acostumando, hein? Vocês sabiam que existe muito mais mulher do que homem no Rio de Janeiro? É, cada dia menos homem. Ai, é dificílimo agarrar um. Eu só escuto esse discurso, falta homem no mercado. Falta homem no mercado demograficamente, porque as mulheres morrem bem depois dos homens, 8 anos depois as mulheres morrem com 75, os homens morrem com 67, então uma mulher de 60 estaria competindo com homens de 60. Demograficamente, sim, tem menos. Além disso, os homens... Você não está falando da classe média, você está falando de uma classe mais... A classe média vive mais, né? Vive mais, mas de qualquer forma, classe média, alta e baixa, homens olham para mulheres mais jovens. Se eles se casam mais vezes, eles olham cada vez mais para mulheres mais jovens. Então, depois dos 30, 40 anos, começa a faltar homem, realmente, para casar. E as mulheres casam pouco e se relacionam pouco no Brasil com homens mais jovens. Então, falta homem no mercado demograficamente, mas é um problema maior do que o demográfico. Falta o homem que elas querem. Claro, nesse sentido que eu falo. O homem interessante, que elas chamam, o homem que escute, que saiba ouvir. Este homem que é raro. Porque o homem é um artigo, uma mercadoria, né, como eu discuto nos meus livros, tão valorizada, que eles acham que pode escolher. Um homem de 60 pode escolher tanto a mulher de 65, que poucos querem, quanto uma mulher de 40. Então, ele se sente muito valorizado. E as mulheres permanecem com esse clichê que falta homem no mercado. Muitas estão procurando na internet e encontram, e às vezes querem só a relação virtual, afetiva, íntima, virtual, e outras encontram outras mulheres. Porque no Brasil não ter uma pessoa afetivamente, a solidão é um peso muito maior do que em outras culturas. Bom, mas a solidão realmente é um peso em qualquer circunstância, né? Você acha que na Europa menos? Eu estou estudando as mulheres alemãs não reclamam de solidão, elas têm uma vida plena, elas investem na casa delas, elas investem no trabalho delas, elas investem nas viagens. Elas gostam. Você está falando de uma faixa mais velha? Eu estou pesquisando mulheres de 50 a 65 anos. Elas não reclamam de solidão. E às vezes eu acho que elas tratam os homens muito mal. Eu vejo uma inversão lá. Vamos voltar para o Brasil, que eu acho que interessa mais. Por que você acha que as pessoas traem mais? O homem, a mulher, e por quê? Eu fiz uma pesquisa com 1.279 homens e mulheres no Rio de Janeiro. E eu fiz uma pergunta simples. Você já traiu? Por quê? 60% dos homens disseram que já traíram, não a sua esposa, mas em algum momento, e 47% das mulheres disseram que já traíram. Então, numericamente, a diferença não é tão grande. Mas o porquê é que é interessante. Os homens dão um tipo de resposta meio padrão. Os que se dizem poligâmicos dizem, eu não posso trair minha própria natureza. Eu amo a minha esposa, eu desejo a minha esposa, mas eu tenho uma natureza poligâmica, é um instinto, é uma vocação. Então, eu tenho que ser fiel a mim. Essa é uma resposta típica. Tem muito mais espermatozoides do que você tem óvulo. Isso é óbvio, pô. Eu tenho que exercitar, eu tenho que me livrar desse acúmulo, eu tenho que trepar contra as mulheres. A outra, daqueles que não se dizem poligâmicos, alegam uma crise, ou pessoal, em função da idade, ou do casamento. Então, eles não querem trair, mas traem em função de uma crise. Já as mulheres, quase todas, quando traem, culpam o seu marido.
Então dizem que ele não me dava mais atenção, ele não me fazia sentir uma mulher desejável, ele não tinha mais romance, não tinha mais cumplicidade, não tinha intimidade. Então, na traição, a culpa é sempre do homem, não tem saída. Ou porque ele vive uma crise e tem uma natureza, ou porque ele não cuida da sua mulher como ele deveria. Agora, isso é discurso, né, Roberto? Eu não sei por que efetivamente as mulheres traem, mas eu sei que elas não dizem nunca: eu tenho uma natureza poligâmica. Nunca. Mas é verdade, eu acho que a mulher tem menos natureza poligâmica que o homem, né? Ou não? Eu acho que isso é discurso. Eu acho que não existe natureza, nem monogâmica, nem poligâmica. Existem relações e como os homens justificam seus comportamentos, né? Então, quando você fala da intimidade, há dois tipos de intimidade. Quer dizer, a intimidade positiva, no sentido da troca de olhares, de conversa, de pensamento, e uma intimidade negativa, que é a intimidade da casa, né? Isso. Isso aparece muito, porque uma das crises que provoca até a traição é esse cotidiano que, com a desculpa da intimidade, traz o pior de cada um. How often do you have sex? I don't understand the question. Yeah, I'm lost. Is this a 1 to 10 thing? But because, like, is one, because, you know, technically speaking, the 0 would be nothing. How about this week? Including the weekend? Sure. Então, com a desculpa, eu tenho intimidade com meu marido, que é outro tipo de intimidade, eu uso a minha pior roupa, eu uso a minha pior cara, eu posso ser a maior chata, ele pode estar sempre fora, bebendo, né? Porque não há um cuidado da relação, porque somos íntimos nesse sentido, mas não é essa intimidade que elas querem. Claro. Elas querem aquela intimidade mais da conversa, mais da escuta até do que da conversa. Elas dizem: os homens sabem falar, mas não sabem conversar. São coisas completamente diferentes. Não escutam, né? Não escutam, não sabem escutar. E a mulher que é um tipo de escuta muito intensa. Cheio de detalhes, é um silêncio. E por isso, então, que você acha, quer dizer, nas suas pesquisas mostram que as mulheres às vezes se relacionam com outras mulheres por causa disso?